Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. Vou pegar um pedacinho, digamos de madeira, com 6 centímetros. Como é que eu posso dividi-lo de maneira que os pedaços fiquem todos com o mesmo tamanho? Eu tenho algumas possibilidades. Eu posso deixá-lo como está, um pedaço com 6 centímetros. Eu posso cortá-lo à metade e eu fico com pedaços de tamanho 3. Eu ainda posso ficar com pedaços de tamanho 2 ou cortar em diversos pedacinhos, cada um com 1 centímetro. Trabalhando com números naturais, essas aí é que são as minhas possibilidades. Os números que apareceram 1, 2, 3 e 6 são os divisores do 6. Vou continuar com essa ideia, só que agora eu vou pegar um pedaço com 5 centímetros. Como é que eu posso cortá-lo de maneira que os pedaços fiquem todos iguais? Dá para deixar como está, um pedaço com 5 centímetros, ou 5 pedacinhos, cada um com 1 centímetro. Trabalhando com números naturais, essas são as minhas possibilidades. Os números que apareceram 1 e 5 são os divisores do 5. Então é assim, ó. De maneira geral, os números serão separados em dois grandes grupos. Aqueles com poucos divisores, aqueles com muitos divisores. Sendo mais rigoroso, é assim. Um número é primo se tiver apenas 2 divisores. Esses divisores serão o próprio número e o 1. Por exemplo, o 5 é um número primo. Quem são os divisores do 5? Ele mesmo, o 5, e o 1. Os outros números, como o 6, são os compostos. Um número que tiver mais do que 2 divisores, ele é composto. O 6 é composto porque tem divisores 1, 2, 3 e o próprio 6. Nessa classificação, nós não incluímos o 0 e o 1. Então, o 0 e o 1 não são primos nem compostos. Vamos ver aqui os primeiros números primos e compostos. Por exemplo, começando com o 2. O 2 tem 2 divisores, o 1 e o 2. Então, ele é um número primo. O 3 tem 2 divisores, o 1 e o 3. Porque dá para fazer 3 dividido por 1 e 3 dividido pelo 3. Essas são as possibilidades que dão resto da divisão valendo 0. O 3 é primo. O 4 dá para fazer 4 dividido por 1, 4 dividido por 2 e 4 dividido por 4. Ele tem 3 divisores, então é um número composto. O 5 tem divisores 1 e 5, então ele é primo. O 6 tem divisores 1, 2, 3 e o 6, ele é composto. Agora, por que separar os números em primos e compostos? Tem também o 0 e 1, né? Mas o 0 e 1 é um caso à parte. A ideia é assim, ó. Vou pegar o 2, vou pegar o 3, agora o 4. O 4 é 2 vezes 2. Então, quando eu pego um número composto, ele é obtido pela multiplicação de alguns números primos. Por exemplo, o 5 é o 5, mas o 6 é 2 vezes 3. O 6 pode ser decomposto em produto de números primos. Os fatores primos do 6 são o 2 e o 3. Ou seja, à exceção do 0 e do 1, os números ou são primos ou são obtidos através da multiplicação de números primos. Bom, uma pergunta bem razoável é: como é que nós vamos descobrir se um número é primo ou composto? Aqui eu tenho a tabela com os números primos abaixo de 1000. Note que eles aparecem de maneira aleatória. Então não tem como prever quando vai aparecer um número primo ou um número composto. Nós temos que analisar caso a caso. Nós pegamos um número e testamos se ele é primo ou se ele é composto. Não existe uma expressão que gere todos os números primos. Então, analisando caso a caso, existem diversas técnicas para ver se um número é primo ou composto. A mais introdutória é uma que envolve sucessivas divisões. É assim, ó. Vamos começar com o 19. Será que o 19 é um número primo? A ideia é fazer divisões. Quais divisões? 19 dividido por 2 e 19 dividido por 3. Mas por que esses números? É assim,
A técnica consiste em pegar os primeiros primos, 2, 3 e 5, daí a gente faz 2 vezes 2, 4. 4 é menor do que 19, então eu vou dividir 19 por 2. 3 vezes 3, 9. 9 é menor do que 19, então eu vou dividir 19 por 3. 5 vezes 5 é 25. 25 passou de 19, então não precisa mais dividir. 19 dividido por 2. 9 vezes 2, 18. 19 menos 18, resto 1. O que significa isso? 2 não é um fator primo do 19. Bom, será que 3 é um fator primo do 19? Vamos dividir 19 por 3. 6 vezes 3, 18. 19 menos 18, resto 1. 3 não é um fator primo do 19. Então, o que aconteceu? O 19 ele é um primo sim, porque ele não teve como ser composto. Se ele fosse composto, ele teria fatores primos 2 e 3, mas ele não tem. Agora, por que só basta testar o 2 e o 3? Porque olha só, 2 e 3 não são fatores do 19. Então, se tivesse algum fator, teria que ser 5 ou mais. Só que 5 ou mais multiplicados entre si dá mais do que 19, por isso nem precisa testar. Vamos tentar entender tudo de novo com o 57. Como é que funciona o método? Várias divisões. 57 eu vou dividir por 2, 3, 5 e 7. Até aí. Por quê? 11 vezes 11 dá 121. 121 passou do 57, então não precisa mais testar com esses daí. Então vamos começar. 57 dividido por 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Baixo 7. 8 vezes 2, 16. 17 menos 16, resto 1. Conclusão. 2 não é fator primo do 57, porque o resto da divisão não deu zero. Será que o 3 é? 57 dividido por 3. Então vamos dividir. 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2. Baixo 7. 9 vezes 3, 27. 27 menos 27, 0. Quando dá o resto 0, significa que 3 é um fator ali do 57. Ou seja, esse número não é primo, porque ele é obtido pelo produto de alguns primos. Ele é múltiplo do 3. Tá, mas e se o número for muito grande? Por exemplo, o 353. Como é que se faz para saber se esse número é primo? Tem que fazer várias divisões. Quanto maior o número, mais longo é o processo. Eu vou dividir por 2, 3, 5, 7, 11, 13 e até o 17. Tem que fazer tudo isso. Cada um desses números tem possibilidade de ser um fator primo do 353. E por que eu vou até o 17? 17 vezes 17 é menor do que 353. Mas 19 vezes 19 é 361, que é maior do que 353, então não precisa testar do 19 para cima. Puxa, mas agora tem que fazer todas essas divisões? Sim. Bom, mas de certa forma tem como fazer algo equivalente às divisões, que é assim, ó. 353 tem como ser múltiplo do 2? Não, porque os múltiplos do 2 são números pares. Então não precisa dividir se eu conhecer as técnicas de saber se o número é múltiplo. O nosso número não é múltiplo do 2. Tem como ser múltiplo do 3? Qual que é a regra dos múltiplos de 3? A soma dos algarismos é múltiplo de 3. 353. 3 mais 5 mais 3, 11. 11 não é múltiplo de 3. Então esse número não é múltiplo de 3. Quando eu faço a divisão de 353 por 3, dá um resto que não é zero. 353 é múltiplo do 5? Não, porque os múltiplos do 5 acabam em 0 ou 5. Então note que essa maneira substitui aquelas divisões. Mas do 7 para cima eu vou fazer assim, ó. Eu tenho opções. Eu posso dividir 353 por 7 ou abrir o número. Olha só, 353 é 350, que é um múltiplo do 7, e ainda tem um resto 3. Esse aqui, 350, é múltiplo do 7, esse aqui não é, o número não é múltiplo do 7. Então vamos tentar fazer agora assim, ó, abrindo o nosso número. Será que 353 é múltiplo do 11?
Bom, eu vou abrir como 330, que é múltiplo do 11, mais 22, que é múltiplo do 11, e deu o resto 1, então ele não é múltiplo do 11. Então isso aí é equivalente a fazer a divisão. Às vezes é fácil, às vezes é difícil. Quer ver o que ficou difícil? O caso do 13. Será que 353 é múltiplo do 13? Eu posso tentar fazer assim, ó. 260 é múltiplo do 13, mais 52 é múltiplo do 13, mais 39 é múltiplo de 13 e tem resto 2. Isso conclui que o 353 não é múltiplo do 13, mas nesse caso foi difícil. Teria sido mais fácil dividir e verificar que o resto não é zero. Então você nota que tem duas opções. Ou vê essa história de tentar verificar se é múltiplo ou divide. Para cada número acaba sendo, em alguns casos, vantajoso, em outros casos, desvantajoso. Aqui não valeu a pena. Teria sido mais fácil dividir. Mas olha só como 17 eu consigo fazer assim, ó. O 353, ele é 340, que é um múltiplo do 17, e tem resto 13. Logo, não é múltiplo do 17. E foi bem fácil com o 17. Conclusão. Se esse número fosse primo, os candidatos a ser fator primo são esses que apareceram, ali do 2 até o 17. Como nenhum deles deu certo, esse número aí é primo, sim, ele não tem fatores primos, então ele em si é um número primo. E é isso aí, espero que tenha gostado, muito mais vocês encontrem, todamatemática.com.